TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estão estudando para concurso? Não, agora essa semana não. Essa semana é Semana Santa, né? Mas, vamos lá. Hoje eu vou continuar com os plurais, até porque eu recebi vários recados no WhatsApp com perguntas sobre plural com palavra que termina com IL, palavras com S. Por que que um é de um jeito, o outro é de outro jeito, e por aí afora. Então, vamos continuar nessa linha. Mas antes, eu vou perguntar a vocês, para vocês irem pensando, não é para ver agora não, só para ir pensando. Qual é o plural de hambúrguer? Vamos lá? Bom, a TV Correio da Manhã tem transmissão para Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. E aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho TV a cabo, como é que eu vou fazer? Gente, indica o site TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã, Instagram TV Correio da Manhã, Facebook TV Correio da Manhã. O meu Facebook eu estou desmanchando porque eu vivo bloqueada, eu não posso mais falar nada que eles me bloqueiam. Até colocando o programa lá, o pessoal resolveu me bloquear. Então eu vou cancelar o meu Facebook, então por isso também eu não tenho indicado mais o Facebook. Mas agora eu quero que você me diga qual é o certo, hambúrgueres ou hambúrgueres? Que foi a pergunta que eu fiz para você no início do programa. Mas enquanto você pensa qual é o certo, qual é o errado, você pode enviar a sua mensagem se identificando para o meu WhatsApp, que é DDD 24 99295 0031. E vamos aí entender qual é a resposta. Eu sei que quando a gente está na escola, muita coisa a gente pensa que é só decorar a regra. Mas eu sempre fui uma aluna muito teimosa e sempre achei que devia ter um porquê. Tem regra? Tem, mas por que que tem uma regra? Qual o porquê daquela regra? E é claro que quando eu me tornei professora de português, eu sempre fui buscar o porquê da regra. Mas vamos lá. Plural de palavras que terminam com R, você vai apenas colocar o ES no final. Você adiciona o ES no finalzinho da palavra. E aí, como é que fica? Hambúrguer, hambúrgueres. Júnior, juniores, tem muito locutor de rádio que fala errado. Sênior, seniores. Revólver, revólveres. Jogador, jogadores. Favor, favores. Repórter, repórteres. Terminou em R, você coloca o ES no finalzinho. Seguindo este mesmo processo, nós temos as palavras que terminam em Z. Z de zebra. Rapaz, rapazes. Capataz, capatazes. Eficaz, eficazes. Gravidez, gravidezes. Voz, vozes. Vez, vezes. Algoz, algozes. Raiz, raízes. Juiz, juízes e por aí afora. Então, você tem esse processozinho de
colocar o ES no final. Aí, seguindo esse mesmo padrão, nós vamos chegar nas palavrinhas terminadas em S. Aí, eu tenho aquelas que são monossílabos, ou seja, possuem uma única sílaba. E agora eu vou virar para a câmera fechadinha. Tem uma única sílaba. E o que acontece? Gás, o que eu faço? Gases. Coloco apenas o ES. Mês, meses. Res, reses. Viés, vieses. Aí aqui eu já estou nas palavras oxítonas, que tem a última sílaba forte. País, países. Revés, reveses. Então, tá entendido que com essas palavrinhas monossílabas e oxítonas terminadas em S, eu sigo o padrão das palavrinhas terminadas em R, terminadas em Z. Aí agora vamos às paroxítonas terminadas em S, paroxítonas. Aí eu tenho lápis. Qual o plural de lápis? Eu vou marcar o plural do lápis pelo artigo, os lápis. Aí eu tenho núpcias, as núpcias. Tenho também o ônus. O ônus é o prejuízo que você tem em alguma ação. Então, os ônus. Bônus é o benefício que você tem em alguma coisa que você fez. Os bônus. Então, as paroxítonas, que tem a penúltima sílaba com a pronúncia mais forte, que aí, no caso, o lá, o nu, o bo, das 4 palavrinhas que eu coloquei aqui, elas não vão flexionar com ES no final. Não, você não tem lápises, nupciais, não, pelo amor de Deus. O plural é marcado pelo artigo. E as palavras proparoxítonas terminadas em S. Como que fica? Proparoxítona, que tem a antepenúltima sílaba marcada, terminada, a antepenúltima sílaba mais forte, e ela termina em S. O mesmo processo das palavras paroxítonas. Os pêsames, as pirâmides, eu não vou falar as pirâmides, não. Os víveres, que são os seres viventes. Os óculos, eu não falo os óculos, não. O plural é marcado pelo artigo, ok? E aí, antes de passar para o outro item do plural, eu vou chamar aquele intervalinho básico, bem rápido, enquanto você vai anotando tudo que você aprendeu nesse primeiro bloco. Anota aí, porque isso é matéria de concurso público. Já volto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo?
Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o segundo bloco do Rosina de AZ de hoje. No primeiro bloco, eu trouxe para vocês como que eu formo o plural das palavras terminadas em R, em Z e em S. Em S vai depender se elas são monossílabas ou oxítonas, aí tem uma forma, se são paroxítonas ou proparoxítonas. Agora, nesse segundo bloco, eu vou explicar para vocês como que eu faço o plural das palavras terminadas em L. E aí vamos ver que a gente tem um conjuntinho de palavras que fogem àquele padrão. Então vamos lá, as palavras que terminam em AL, AL, como animal, jornal, varal, em EL, anel, cruel, em OL, anzol, sol, em U, azul, sul, elas vão seguir o mesmo padrão. Eu vou tirar o L, jogar o L para o escanteio e vou colocar IS para formar o plural. Então, como é que fica? Eu vou ter animal, animais, jornal, jornais, anel, anéis, pastel, pastéis, anzol, anzóis, sol, sóis, azul, azuis, Mercosul, Mercosus. E essa regrinha vai se repetir. Você vê que tem palavra monossílaba, dissílabo, polissílabo, não importa. A regrinha vai ser essa. Mas por que eu não falei palavras que terminam com il, como anil, fuzil, barril? Por que eu não falei? Porque aqui eu tenho uma diferença. E que diferença é essa? Quando elas são oxítonas, ou seja, a última sílaba que eu pronuncio de forma mais forte, enfática, intensa. Eu não falo barril, eu falo barril. Então, a força da pronúncia está no rio. Eu não falo anil, eu falo anil. Então, o nil é a última sílaba. Então, nesse caso, quando elas são oxítonas, o que vai acontecer? Eu vou tirar o L e vou botar o S, porque ela já tem o izinho ali. Não vai ser barris, anis. Não, é só colocar o S. Tiro o L, coloco o S. Então, eu tenho fuzil, fuzis, barril, barris,
anil, anis, perfil, perfis, pernil, pernis, sutil, sutis. Elas são oxítonas, ok? Que tem a última sílaba pronunciada com mais força. Quando elas são paroxítonas, aí eu vou ter que fazer de uma forma diferenciada. E aí eu vou de novo olhar pertinho de você. Vamos lá. Qual é o plural de réptil? Olha que elas são paroxítonas. A penúltima sílaba é tônica. Réptil. Réptil. Então, é paroxítona. Como eu faço? Répteis ou répteis? Como é que você fala? Répteis. Ou é réptil? Répteis. Como que fica? Então, vamos lá ver como que fica isso. No répteis, no réptil, eu vou tirar o IL e vou botar E-I-S. Ah, professora, mas eu já vi répteis. Eu sei. Algumas gramáticas trazem as duas formas, mas o padrão mais usado, considerado convencional, é répteis. Aí eu tenho dócil, dóceis, e não dóceis. Vamos seguir o padrão. Fóssil, fósseis. Têxtil, têxteis. Eu não tenho testis, nem docis, nem fósseis. Por isso que o répteis não vai ficar dentro do padrão, tá? Mesmo que a sua gramática aceite as duas formas. A língua, o idioma português, segue uma lógica. Tanto que a criança, quando está aprendendo a falar, ela vê que a maioria dos verbos, quando você coloca no passado, no pretérito perfeito, você vai colocar na primeira pessoa com I. Então, vamos lá. Você vendeu? Vendi. Terminar, né? Você gostou? Gostei. O que acontece? Você partiu? Parti. Quando chega no verbo que tem a vogal temática A, como a maioria das palavras, ela vai falar vendi, parti, dividi, comi. Quando chega no gostar ou no dançar, ela vai repetir esse padrão. Aí você pergunta, gostou? Ela gostei. Danci. Porque ela percebeu o padrão da língua. Ela internalizou aquilo que ocorre no maior número de vezes. Com o tempo, ouvindo as pessoas falarem ao redor dela, ela percebe que quando é um verbo, digamos, da primeira conjugação, ela não está sabendo que é a primeira conjugação, ela vai pegar o padrão. Quando é dançar, amar, gostar, cantar, ela vai perceber que ela tem que falar gostei, cantei, dancei, amei, no pretérito perfeito. Então, ela não vai mais falar gostei, danci, ami, não. Aí ela vai falar certo, sem ninguém explicar para ela que é a primeira conjugação, a segunda conjugação e etc. Então, agora vamos ver as palavras terminadas em M. Isso todo mundo sabe. Terminou em M, você vai tirar o M e botar o N de nariz e o S de sapo. Então, bombom, que está na época do bombom, bombons. Homem, homens. Item, itens. Amendoim, amendoins. Armazém, armazéns. Jejum, jejuns. Aipim, aipins. Nuvem, nuvens. Então, esse aí eu sei que é bem simples e bem facilzinho. Aí agora, vamos para o plural de palavras que terminam em ditongo. O
que são os ditongos? São vogais, na verdade, não são vogais, são sons vocálicos na mesma sílaba. Aí vamos lembrar o que a professora de português falou na escola. Em cada sílaba só pode ter uma vogal. Ah, professora, o ditongo tem 2 vogais. Não, tem 2 sons vocálicos. Um som de vogal, que é mais forte, e o outro som de uma semivogal, que é mais fraquinha. Como que eu vou explicar isso para minha filha que só tem 6 anos, está sendo alfabetizada? Gente, ela percebe que um som você fala mais forte e o outro você fala mais fraco. Isso ela consegue perceber. Você não precisa ensinar o semivogal, deixa para aprender isso no 3º ano, no 4º, não tem problema. Então, vamos lá. Quando eu tenho degraus, é com U, não é com L. Degraus. O A é falado com mais força, o U é mais fraquinho. Tanto que tem gente que bota no plural degrais, porque acha que é L. Não, meu querido, é U que tem aí. Então, degraus é só colocar o S. Troféu, troféus, não tem que falar troféis. Troféus não existe porque é U, não é L. Chapéu, chapéus. Ciência, ciências. Águas, água, águas. E aí você vai fazendo aquário, aquários. Horários, horário, horários. Mágoa, mágoas. Relógio, relógios. Sábios, sábio, sábio, sábios. Então, quando termina em ditongo, é igual céu, céus. Céus. É só colocar o S. Não tem que inventar de colocar IS, pelo amor de Deus. É só falar correto. Não tem que inventar mais nada, é falar correto. Degraus, troféus, chapéus, botou o S, é simples assim. Aí agora eu trouxe para vocês a questão da metafonia. O que é isso? Tem palavras que quando eu mudo para o plural, o som delas vai mudar. Vou dar um exemplo. Ovo. Ovo. O ovo de galinha, ou de pato, ou de ganso. O ovo de codorna. Como você fala ovo no plural? Você se lembra? Você fala? Se você falou ovos, você teve que abrir o som. Isso acontece com essas palavras que eu vou trazer agora para vocês. Que quando você pronuncia no plural, o som muda. Então, a gente chama isso de metafonia, mudança de timbre. No singular, o som é fechado, ovo. No plural, o som é aberto, ovos. E aí eu trouxe uma listinha pequena de palavras que a gente faz isso. Vamos ver? Caroço, caroços. Esforço, esforços. Fogo, fogos. Imposto, impostos. Está na época de pagar imposto. Jogo, jogos. Miolo, miolos. Olha só, eu abro o som. Olho, olhos. Reforço, reforços. Socorro, socorros. Tijolo, tijolos. E tem uma lista grande. Você vê que é sempre com o O e o O. De O, de ovo, passa para O, som aberto.
Tá. E aí, antes de finalizar o programa de hoje, como nós acabamos a Quaresma, estamos iniciando o tempo de Páscoa, e aí eu pensei em dar uma pequena palavrinha bem rapidinho, de poucos minutos, para vocês. A Páscoa é celebrada praticamente em todo mundo. Praticamente, não falei em todos. Porque até na China tem comunidade cristã, no Japão tem comunidade cristã, na Índia tem comunidade cristã. Então, por isso, em quase todo o mundo, nós estamos no período da Páscoa, inclusive para os judeus. E o que simboliza a Páscoa? A Páscoa, eu não vou contar a história aqui do povo judeu, mas ela acaba sendo uma passagem de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade, de libertação. Aí você vai falar, eu não tenho religião. Sem problemas. Não tem problemas. Como uma pessoa sem religião pode viver uma Páscoa interior? Não precisa ter celebração, porque não tem religião. Mas a Páscoa interior é você se libertar dos vícios. Você pode ter o vício do chiclete, o vício da televisão, o vício da internet, o vício de jogo, vício de cigarro, coisas que te aprisionam, que te escravizam, o vício da mentira. E isso não depende de religião alguma. E o período da Páscoa é exatamente o período que finaliza a Quaresma, do sacrifício para se preparar para essa passagem da escravidão para a liberdade. Se você se esforça para se libertar de um vício ou de um comportamento como o do jogo, que não te faz bem, que você tem aquele prazer momentâneo, mas a dívida que você contrai, o quanto você pode perder de dinheiro, isso te prejudica. Então, se você consegue educar o seu caráter, a sua vontade para resistir a um vício, você se liberta desse vício. Então, você pode comemorar e celebrar a sua liberdade. Então, eu desejo que nesta Páscoa, mesmo que você não tenha religião alguma e nem sequer acredite em Deus, faça como Platão, que não acreditava nem nos deuses gregos, mas acreditava que quanto mais eu pratico a virtude, domino os meus vícios e os venço, mais humano eu me torno. Então, eu desejo a todos, com ou sem religião, isso não importa, uma feliz Páscoa, uma feliz passagem da escravidão do vício para a liberdade desse vício. E que Deus abençoe a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.